Olá, começa agora o Tela Entrevista, edição especial do Tela 1 que busca trazer diferentes opiniões sobre temas atuais. Nosso assunto de hoje é sobre a lei que torna crime a exigência do cheque calção antes de internamentos emergenciais. Vamos abordar temas relevantes sobre esta lei que foi sancionada em 2012. E para discutir esse assunto, temos dois convidados. O deputado estadual Edson Praxic. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço, é uma honra aqui estar. Muito obrigado pela sua presença e seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. E também contamos com a presença do advogado especialista na área de saúde, o advogado Paulo Bittencourt. Muito obrigado, Paulo, pela sua presença. Seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. E antes de iniciar a nossa entrevista, vamos assistir a um vídeo que discute o tema de hoje. Existe uma lei sancionada em maio de 2012 que dispõe que qualquer hospital que exigir um cheque calção para internamento de algum paciente passa a ser considerado crime. Neste mês, um bebê de 47 dias morreu em Curitiba por não encontrar vagas em UTI. O bebê teve 2 paradas respiratórias durante a madrugada e foi acionado o SAMU para atendê-lo. Depois de 6 horas de espera, nenhuma unidade pública de saúde possuía vagas em UTI. O Hospital Vita, que é um hospital privado em Curitiba, exigia um cheque de R$65 mil para atender o paciente. Bom, deputado, primeiramente, essa questão da lei, ela é uma lei nacional, né? A lei ela aborda essa questão nacional e ela foi implementada ao Código Penal. Certo. Né? Mas o senhor criou uma lei lá nos anos 2000, também já abordando sobre esse assunto. Né? Então, primeiramente, quando o senhor criou essa lei, por que o senhor criou ela? O que motivou o senhor a tá fazendo essa lei? Lamentavelmente, eu fui procurado por um pai na ocasião, em meados de 1999, meu primeiro mandato, né, na ocasião, que me pedia auxílio para cobrir um cheque que ele tinha dado, um cheque predatado, no valor de R$3.500. E eu, curioso, perguntei o porquê ele, se não tinha condições de fazer a dívida, embora ele não tivesse revelado qual seria essa dívida, por que ele então o fez? Ele me explicou que o filho dele adoeceu e o hospital, na época, exigiu o cheque calção, o famigerado cheque calção no valor de R$3.500 e que agora ele tinha que cobrir esse cheque, ele tinha que cobrir aquela despesa assumida. E eu achei um absurdo, porque até então nunca tinha atentado para essa prática. O que eu fiz? Peguei minha equipe, pedi para que fizesse uma pesquisa de campo e descobri, de fato, havia essa prática, tanto na rede pública como na rede privada, algumas de uma forma velada, e deu origem à proposição que prosperou, tramitou bem na casa e se tornou a Lei 12.970 de 2000. Passado a aprovação da lei, eu fiscalizei a mesma e percebi que muitas pessoas ainda estavam sendo coagidas, sendo ainda cobradas para que tivesse a garantia de internamento. Foi quando eu fiz uma emenda na minha lei, né, para que fosse obrigado a exposição da lei, dando ciência à sociedade do direito que ela possuía. E ela se tornou, ao meu ver, mais completa do que a referida lei nacional, que é uma alteração do Código Civil, Código Penal, perdão. Certo. O senhor tem conhecimento se essa lei que o senhor promulgou, ela existe em outros estados também? Na ocasião, passado 3 anos depois da lei sancionada, houve até inclusive uma divulgação de uma lei, vamos dizer assim, que foi a precursora no município de Diadema, em São Paulo. Só que a lei de Diadema era uma cópia da minha lei. Inclusive o vereador em questão tinha feito contato com o meu gabinete e pedido a permissão para, usando como referência o corpo da minha lei, também aplicasse em âmbito municipal. Até então, desconheço que um outro estado tenha uma lei como esta que estamos debatendo. Certo. Bom, doutor Paulo, a gente viu um caso recente, né, do bebê Davi, né, que nem foi citado no nosso VT, do bebê de 47 dias que acabou morrendo, né, devido a não ter um leito de atendimento, e teve o caso do Hospital Vita, que supostamente pediu um cheque calção de R$65 mil, né, para poder atender
o pequeno Davi. No caso, não se configuraria crime só o fato do hospital estar usando da vulnerabilidade das pessoas ali naquele momento, né, que estão vendo um filho estar tão perto da morte, para conseguir esse dinheiro? Isso não poderia se configurar como crime? Nesse caso, o artigo que foi inserido no Código Penal seria o artigo 135, artigo 135A, que seria o crime de omissão de socorro. E o que dizem não é que eles cobraram um cheque calção, eles teriam cobrado 10 pagamentos de R$ 6.500 do pai da criança. E daí eles teriam dito que eles poderiam pagar, mas não antecipadamente, que eles poderiam pagar depois. Que eles teriam o dinheiro, mas não teriam para pagar na hora. E nesse caso, a conduta do hospital afronta a lei municipal do deputado e afronta essa lei desse artigo 135. Só que, por outro lado, existe um problema que pelo médico e até o hospital, em alguns casos, ser um profissional liberal, ele muitas vezes se socorre a essa medida, que é uma medida assim, errada, de uma certa forma, mas ele se socorre a essa medida de cobrar antes, por tratamentos ou até por internamentos, porque, diferente de um advogado, assim, no caso, o médico não consegue executar uma cobrança quando o paciente não paga, como o advogado consegue fazer no caso de executar honorários. Então tem esses dois lados, né? Que é por isso que tem essa questão, que inclusive essa lei ela fala que se você pode, se trata de uma questão que pode ser um crime de omissão de socorro quando envolve risco de vida. Então, nesse caso, até a família se socorreu e está procurando a polícia. Não sei se procurou também questão civil ou não, mas está procurando a polícia para questão criminal para investigar se houve esse crime de omissão de socorro, porque a criança talvez estivesse com risco de vida. Acho que ela teve problemas de coração e por isso que ela morreu. E daí, nesse caso, poderia ter sido um crime. Só que daí tem que investigar sempre esses dois lados, porque, como eu disse, o médico, até pelo próprio Código do Consumidor, ele é um profissional liberal, então às vezes ele se socorre a esse meio, porque quando o paciente não paga, ele não consegue cobrar. Certo. E até o senhor comentou que a questão do médico, ela pode vir a ser prejudicada devido a esse não depósito antecipado, por causa dos equipamentos, dos procedimentos cirúrgicos, no caso. Seria por causa disso? Pelo tratamento todo. Se o médico vai fazer uma cirurgia, ou se ele vai passar um remédio, ou vai fazer uma aplicação de algum tratamento, alguma coisa, normalmente, assim como... como é que eu vou falar? Um marceneiro vai fazer alguma coisa na casa de alguém. Ele não faz um contrato, ele não consegue executar isso no caso da pessoa não pagar. Por ele ser um profissional liberal, assim como um médico. Então tem uma insegurança no caso da pessoa não pagar. Essa que é até... E o médico, por mais que seja, está se tratando com questão de vida, com questão de saúde, tem toda essa questão, mas o Código de Ética Médica, ele concede ao médico o direito de ter o honorário dele, de ter o salário dele, de ter o honorário dele. Então, isso é uma questão que é meio difícil nesse caso. Nunca. Permite? Certo. O nosso bloco já está acabando, daí Sim. O senhor complementa no próximo. Sim. No caso Vita, a Federação dos Hospitais de Curitiba, ela soltou uma nota dizendo que, no caso Vita, é um caso especial pelo bebê não estar necessitando de atendimento no próprio hospital. De acordo com a nota, o hospital... no caso, o Vita não teve a obrigação de atendimento, pois só foi consultado
para liberar um leito, né? No caso, o Davi, ninguém passou para o Hospital Vita de que havia a urgência de atendimento. Então, a responsabilidade do Hospital Vita inexistia, de acordo com a nota da Federação de Hospitais de Curitiba. Bom, no próximo bloco, a continuação da nossa entrevista sobre a lei que proíbe a exigência do cheque calção nos hospitais. E vamos ver o que o público pensa sobre esta lei. O Tela U Especial Debate volta já.